Olá, meus queridos, minhas queridas, Papo Cabeça na área, e hoje nós vamos tratar da quarta parte aí da saga Suzanne von Richthofen, A Verdade Não Revelada. Bom, no vídeo anterior nós discorremos sobre a razão pela qual Suzanne não teria contratado um terceiro, um assassino profissional talvez, para matar seus pais, pois isso tiraria todos os envolvidos aí da cena do crime e certamente teria dificultado a investigação do caso. Essa, aliás, seria a atitude esperada de uma garota inteligente como ela. Mas por qual razão isso não aconteceu? Simples, porque como eu venho mostrando a vocês e sempre sustentei, Suzanne nunca esteve no comando da preparação deste crime. Ela nunca determinou como as coisas deveriam acontecer. Ela tão somente foi convencida por Daniel a aceitar. Não há dúvida, não mesmo. Quem sempre esteve à frente de tudo foi Daniel Cravinhos, que, movido pelo ódio, fez questão de estar presente na cena do crime para assegurar o resultado que ele sempre desejou. Ele foi além, aliás, fez questão de impingir sua marca nas vítimas e todos nós sabemos que ele conseguiu, pois o estrago foi muito feio. Então eu diria a todos vocês, no que é mais fácil acreditar? Que Suzanne preferiu ter todo o trabalho de despertar o lado assassino dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, ambos maiores de idade e mais velhos que ela, e infantilmente colocou todos na cena do crime? Ou que Daniel sempre esteve no comando e, acreditando talvez no crime perfeito, cego pelo desejo de vingança, dispensou a contratação de um assassino profissional para que ele próprio despejasse todo o seu ódio, pancada por pancada, nos pais de Suzanne? Bom, enquanto vocês pensam, eu quero lembrá-los de que no inconsciente coletivo está registrada a ideia de que Suzanne matou os pais, ela, motivada pelo desejo de ficar com a fortuna deles. Mas será que essa ideia realmente se sustenta? Vamos relembrar? Bom, essa ideia foi amplamente explorada pelos promotores do caso e naquela época até convenceu muita gente. Para basear essa informação, por exemplo, um dos promotores do caso, em rede nacional de televisão, sustentou que o motivo do crime seria para que os criminosos tivessem acesso às supostas contas milionárias dos pais de Suzanne na Europa, Alemanha e Suíça, inclusive, nas quais teriam, segundo o promotor, cerca de 30 milhões de euros depositados. Em entrevistas na televisão, um dos promotores do caso chegou a citar números dessas contas e fez menção ainda de que os rendimentos do pai de Suzanne eram incompatíveis com seus ganhos mensais e linkou este fato às obras do Rodoanel em São Paulo. Uau! Chocante, não? Realmente, pois é. De tão chocante e surpreendente, em tom de indignação, Andreas, irmão de Suzanne, encaminhou uma carta à imprensa e cobrou publicamente o promotor à época acerca das provas que ele teria sobre as supostas contas. O conteúdo da carta, inclusive, repercutiu muito mal para o Ministério Público. Na carta, Andreas cobra esclarecimentos e respeito do promotor e finaliza dizendo, abre aspas, se isso não passar de boatos maliciosos e se não existirem provas, que o senhor se retrate e se cale a respeito, para não permitir que a baixeza e a crueldade deste crime manchem erroneamente a reputação de pessoas que nem estão aqui para se defender. Meus pais, Manfred Albert e Marisa von Richthofen. Fecha aspas. Bastou essa carta para que, em nota, o Ministério Público, o próprio, afirmar que o caso foi realmente objeto de investigação em 2004 e 2006, mas nada foi comprovado e que, apesar das declarações do promotor em rede nacional, nenhum documento novo foi enviado à Procuradoria ou mesmo à Promotoria. Uau, mas como assim, Marcos? Vocês entendem agora por que esta saga propõe que a sociedade reflita? Vocês acham correto
que antes do julgamento do júri, um dos promotores do caso deu entrevistas na televisão fazendo menção de que a motivação do crime teria sido o acesso a contas bancárias milionárias no exterior, induzindo a população e os jurados, que fazem parte dela, a acreditarem que havia mesmo interesse financeiro por trás das mortes e que, portanto, lógico, Suzane era mesmo um verdadeiro monstro. Bom, se alguém aí respondeu que sim, eu faço outra pergunta. E se eu disser que essas contas no exterior nunca existiram? Que essas contas, seus números, os supostos valores depositados, tudo apenas fez parte de uma narrativa da promotoria para criar uma motivação necessária para incriminarem Suzane como mentora intelectual. Isso mudaria alguma coisa? Vocês acham que isso é justo? Repito, nunca a existência dessas contas foram comprovadas. O Ministério Público inventou esse fato e usou em seu favor. E o que aconteceu? Nada, absolutamente nada com os promotores. Já Suzane teve de pagar o preço desta falsa informação, desta forma indevida pela qual as autoridades acabam usando veículos de comunicação em massa para difundirem inverdades e formarem a convicção dos desinformados de maneira, digamos, não tão republicana. Alguém aí tem dúvida de que isso foi considerado de forma significativa para a condenação no tribunal do júri? Lembro-me bem, para a promotoria, bastava dizer que tudo estava sendo investigado e se aproveitar da farsa. Só isso, galera, tivéssemos num país sério, já seria suficiente para anular o júri de Suzane. Mas como sabemos que isso jamais aconteceria, só podemos extrair disso tudo, dessa tristeza toda, algumas conclusões. A primeira delas: Suzane não permitiu que matassem seus pais por causa de dinheiro. Segunda, que é muito mais fácil acreditar que Daniel, usando de sua perversidade, convenceu a todos de que o crime talvez pudesse ser perfeito, desde que executado por ele, e que a motivação do crime teria sido mesmo se livrar de quem o impedia de namorar Suzane, talvez a única pessoa que poderia assegurar a ele um futuro mais promissor. Daniel, sim, pode ter marcado não só por vingança, mas por dinheiro também. E a terceira, a teoria de que a imprensa mais prejudica do que contribui para o alcance da verdade real e da justiça, e ela está comprovada. E em quase 100% das vezes é o Ministério Público quem se aproveita desse lamaçal todo. Olha, e não esqueçamos de que, como eu já disse nos vídeos anteriores, Suzane durante longos 3 anos foi pressionada por Daniel Cravinhos a acreditar que a morte dos seus pais garantiria a manutenção da relação deles. Assim como a própria vida do Daniel Cravinhos, que sempre que possível tentava convencer Suzane de que ou eram os pais dela ou ele que iria morrer. É triste, mas sinceramente não deve ter sido fácil para uma garota vinda de uma criação extremamente rígida, que acabou descobrindo o sexo com um assassino aos 15 anos de idade, assimilar o caminho das trevas para o qual ela acabou sendo guiada. Enfim, é isso aí, galera. Vocês veem que esse caso é recheado de muitos detalhes desconhecidos ou até mesmo ignorados, de informações que muitos leigos desprezam e eu considero natural. Mas eu posso assegurar-lhes de que, fazendo muita diferença no tribunal do júri, isso acontece, onde tudo é milimetricamente pensado. Então, até o próximo vídeo da saga. Não esqueçam de deixar sua dúvida, seu comentário aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, caso vocês tenham gostado. Reflitam.